Olá, sejam muito bem-vindos, queridos, maravilhosos alunos do Instituto Borborema, espectadores do canal. Vamos agora à nossa quarta aula e depois de todo o caminho que fizemos até aqui, é hora de tratarmos mais diretamente de que consiste a vida espiritual, a finalidade sobrenatural do homem e esse desenvolvimento perfeito do organismo da graça. Então, é importante dizer, que infelizmente isso não é algo muito compreendido hoje em dia e menos ainda ensinado. Mas poderemos dizer desde cara que Deus infunde em nossa alma a graça para que ela chegue à sua manifestação plena ainda nesta vida e com isso tenhamos a máxima felicidade no céu, segundo esse desenvolvimento da graça que Deus destinou para nós. E isso é a plenitude da vida cristã. Aqui todas as demais coisas estão ordenadas. E vamos partir, portanto, de duas questões do catecismo da doutrina cristã que expressam isso de uma maneira melhor e vamos falar um pouco a respeito. Nas questões 26 e 27 do catecismo, lê-se o seguinte, Primeiro, o que Jesus Cristo fez para salvar-nos? Duas coisas. Jesus Cristo, para salvar-nos, satisfez pelos nossos pecados, padecendo, sacrificando-se a si mesmo sobre a cruz, e nos ensinou a viver em conformidade com Deus. Então, comumente quando fazemos essa pergunta, e é algo que eu comentei na própria catequese, a única resposta que temos é que ele morreu na cruz para nos salvar. Mas, com o seu sacrifício da cruz, nosso Senhor, ele pagou por todos os pecados da humanidade inteira. Mas isso não automaticamente leva todas as pessoas a concretamente se salvarem, porque elas precisam aplicar esses méritos à sua própria vida e para isso elas precisam viver segundo a vontade de Deus. Então, nosso Senhor Jesus Cristo não só pagou pelos nossos pecados, mas Ele também nos ensinou a viver conforme a sua vontade. E aí, na próxima pergunta, nós temos que, para vivermos em conformidade com Deus, o que devemos fazer? Devemos crer nas verdades reveladas por Ele e observar seus mandamentos, com o auxílio de sua graça, que se obtém mediante os sacramentos e a oração. Então, vejam só. Nós temos, a partir do momento que Deus dá-nos a possibilidade de conhecer as verdades reveladas, nós temos a obrigação de crer nestas verdades. O que significa que, em razão da autoridade divina, com o auxílio da sua graça, precisamos aderir integralmente a todas as verdades reveladas, sem exclusão de nenhuma. Porque o motivo de crer nestas verdades é a própria autoridade divina, a sabedoria divina, a bondade divina, que não se engana e não pode enganar a ninguém. E uma vez que se crê em todas as verdades, inclusive os próprios mandamentos, que além de serem impressos na alma de cada homem, também são revelados, como vemos nas Escrituras, nós precisamos cumprir esses mandamentos. Mas cumprir esses mandamentos implica em, digamos,
Como eu já expliquei também lá na aula 6 da circunstância. E também falo nas aulas da formação espiritual, da catequese e tudo mais. Esses mandamentos, eles têm, digamos, um limite negativo, o qual você não pode transpor sem, com isso, matar a vida sobrenatural na sua alma. Ou seja, ferir com plena advertência, com livre consentimento, algum mandamento em sua essência, de maneira grave, tendo matéria grave, implica que qualquer ato assim faz você perder esse organismo sobrenatural da graça, porque você perde o estado de graça e mata a caridade na sua alma, né? Mas Deus não deu esse organismo e não deu os mandamentos somente para que nós cumpríssemos o mínimo. Tanto é que alguns mandamentos eles estão explicitados de uma maneira positiva e outros negativa. Por exemplo, né? Nós temos o 5º mandamento que diz que você não deve matar, não deve assassinar. Mas você tem o 1º mandamento que diz que você deve amar a Deus. E você tem o 3º mandamento que diz que você deve guardar os domingos e os dias de festa. Então, por outro lado, nós temos o 2º mandamento que diz que você não deve tomar o nome de Deus em vão. E isso aí está expressando o que não deve ser feito e colocando esse limite de descumprimento grave da coisa. Mas, por outro lado, no Pai Nosso, nós somos ensinados pelo próprio nosso Senhor Jesus Cristo a pedir que seja santificado o nome de Deus, que, digamos, seja o aspecto positivo quanto a esse mandamento. Então, cada mandamento, ele contém em si o aspecto negativo daquilo que não deve ser feito para feri-lo, mas existe também o aspecto positivo de cumprimento mais completo, mais perfeito dele. E no sentido desse cumprimento mais perfeito, existem muitos graus. Por exemplo, quanto ao 1º, uma pessoa que está em estado de graça, ela já está cumprindo o 1º mandamento, porque ela mantém efetivamente na sua alma a graça santificante, o organismo sobrenatural que brota dela, que consiste das virtudes teologais, das virtudes infusas, dos dons do Espírito Santo, e a principal de todas elas, que é a virtude da caridade. Então, ela efetivamente está unida a Deus através da caridade. Ela efetivamente está amando a Deus, digamos, de maneira permanente na sua alma, enquanto ela mantém esse estado de graça, em termos de hábito. Mas esse organismo ele não é dado para que você não ponha em ato aquilo que está em hábito, né? Então, quando nós vamos e fazemos algum ato de caridade, no sentido de buscar, por exemplo, na comunhão eucarística, recebendo-a, concentrarmos-nos na presença de Deus eucarística e amá-lo propriamente, nós estamos levando essa caridade ao ato. Quando nós buscamos fazer isso na oração, quando fazemos atos de caridade, né, explícitos, ou quando nós fazemos as nossas ações cotidianas, né, remetendo-as a Deus, buscando amar a Deus através delas, nós estamos praticando essa caridade em ato. E existe uma diferença muito grande em quem faz isso mais intensamente a cada ato e mais frequentemente em outros atos, daquela pessoa que simplesmente tem e mantém o estado de graça, mas passa o seu dia inteiro, né, ou grandíssima parte do seu dia, pensando e agindo segundo outros critérios, buscando coisas desse mundo, né, pensando sobre coisas naturais, materiais, sensíveis, etc. E existe uma diferença muito grande entre uma pessoa dessa e alguém como
São Felipe Neri, alguém como São Francisco de Assis, alguém como Santa Teresa d'Ávila, que chegaram a um nível de desenvolvimento desse organismo sobrenatural em que esse amor, que naquele que acabou de entrar em estado de graça, está num estado muito germinal, está ali de uma maneira muito ainda incipiente, aqueles santos, eles tinham não só uma caridade muito desenvolvida e um organismo todo desenvolvido, como eles atuavam esse organismo com muito mais intensidade e frequência, às vezes durante todo o dia, que é uma coisa que é consequência desse desenvolvimento do organismo sobrenatural. Então, daí nós já vemos que o cumprimento desses mandamentos, que é uma exigência para que nos conformemos a Deus, ele já denota inúmeros graus. Pode-se cumprir mais ou menos, e ainda assim cumprir algo se estamos em estado de graça. E para poder crer nessas verdades e observar os mandamentos, aliás, para observar os mandamentos, nós precisamos do auxílio da graça. E para crer mais nas verdades que já foram aceitadas a princípio, nós devemos também aumentar essa graça, pedir essa graça. E os meios ordinários, os meios estabelecidos por Deus, para que comumente desenvolvamos esse organismo, são os sacramentos e a oração, que também estão bastante relacionados, porque, por exemplo, para que você possa receber bem a Eucaristia, a comunhão eucarística, é necessário que se pratique a fé, que tenha assim uma preparação próxima durante a missa. E aquilo permitirá que façamos atos de mais devoção e com isso recebamos mais graças provenientes da comunhão eucarística. Então, como eu explico frequentemente, os sacramentos, eles modificam a nossa alma. A começar do batismo, que modifica a essência da nossa alma e infunde nela a participação na vida de Deus, que nós chamamos de graça santificante. E como a essência da nossa alma é modificada, dali brota todo um organismo sobrenatural que se ligam, que se liga às outras potências da alma. Então, daí que a fé se liga à inteligência, à esperança, à caridade, à vontade, às demais virtudes infusas, inclusive ao concupiscível, por exemplo, a castidade infusa, a temperança infusa. Eles modificam o apetite concupiscível, a paciência, a fortaleza infusa, modificam o irascível, e assim sucessivamente. E os dons do Espírito Santo, eles também brotam dessa modificação da essência, e eles se radicam na inteligência e na vontade naturais do homem, dando a essas faculdades naturais do homem uma permanente capacidade de atos sobrenaturais por meio dessas virtudes e desses dons. Então, os sacramentos, eles elevam aquilo que nós somos essencialmente, sem destruir essa mesma essência. E para que nós possamos viver segundo essa modificação essencial da nossa alma, nós também precisamos de capacidades sobrenaturais. E por isso que brota todo um organismo, porque Deus faz as coisas com perfeição. E esse organismo se liga, modifica, aperfeiçoa as demais faculdades naturais da alma. Então Deus dá esse organismo para que nós o utilizemos e manifestemos a plenitude do que é uma alma
elevada, transformada pela graça. Uma alma que, ao mesmo tempo, é humana e manifeste a vida divina entremeada nela. E isso é o que nós vemos na vida dos santos, né? Dos grandes santos. E isso, portanto, o sacramento, Portanto, o sacramento, ele cria a vida divina na essência da nossa alma e forma, né, a começar do batismo, esse organismo como um todo. Todos os demais sacramentos, se o batismo só pode ser recebido uma vez, todos os demais sacramentos, ou eles aumentam, ou eles restituem esse organismo sobrenatural da graça, que foi perdido, né? Os demais 6 sacramentos, todos eles aumentam se você os recebe estando em estado de graça. Inclusive a própria confissão, que pode ser recebida e é muito importante e conveniente que se receba a confissão em estado de graça, né? Embora ela também tenha a capacidade de restituir esse organismo sobrenatural da graça quando alguém está miseravelmente fora da graça, perdeu a graça que recebeu do batismo. Então ela restitui essa graça. E é assim que os pecados são apagados da alma. Pois bem, então, os sacramentos, sobretudo, eles fazem isso, além de dar outras graças, como as graças sacramentais. Os mandamentos, eles nos orientam a como preservar esse organismo e como agir de modo a fazer crescer esse organismo. Por isso que eles instituem, né, deveres, eles instituem mandatos. Então, você tem o organismo que é criado e você tem, digamos, as leis que nos revelam, as leis que nos instruem a como não perder esse organismo e a como fazer crescer esse organismo, considerando os mandamentos no seu sentido negativo e positivo. E aí, como a parte que nós atuamos, sobretudo, desse organismo, que são as virtudes teologais, a fé, a esperança e a caridade, elas estão na inteligência e na vontade do homem, o alimento próprio para esse organismo tem que ser algo que é adequado a essas faculdades e essas virtudes, por sua vez, naturalmente, né? Por sua vez, também não contrariam o funcionamento dessas faculdades naturais da alma. Daí que nós temos as verdades de fé, que são dadas por meio da revelação. E as verdades de fé, elas são, portanto, o objeto próprio, o alimento da fé, da inteligência com a fé, que, uma vez conhecida, apresentam a vontade, o objeto próprio para a vontade com a caridade, que são os bens sobrenaturais que nós devemos amar. De modo que, à medida que, né, se vai praticando por meio da oração, né, e também do estudo das verdades que estão lá no catecismo, na escritura, que vão dando o material para ser meditado, para ser recitado nas orações, etc. Quando nós aplicamos na oração e na recepção dos sacramentos a nossa inteligência, a nossa vontade, com as virtudes teologais, para conhecer e amar as verdades sobrenaturais, é aí que esse organismo sobrenatural da graça vai ter um desenvolvimento, de modo que, como tudo está interligado num organismo, se nós fazemos da maneira correta, isso vai causando o desenvolvimento das virtudes infusas que vão ordenando mais perfeitamente aquela própria parte da alma
que estava desordenada desde o nosso nascimento e com os nossos pecados, etc. E vai também desenvolvendo a parte superior da nossa alma, de modo que ela possa fazer atos de conhecimento através da fé e de amor e de esperança através da esperança e da caridade, quanto às coisas sobrenaturais que nós conhecemos. E deste modo, se nós, ao longo da história da Igreja, na verdade, nós tivemos uma série de explicações didáticas, de modo que nós entendamos como se dá esse processo de desenvolvimento desse organismo sobrenatural, que vai santificando, vai unindo essa alma a Deus e, ao mesmo tempo, vai ordenando-a mais profundamente e fazendo com que ela possa, agir, ser e agir, não só no sentido da ordem natural da alma, mas muito além disso, por causa desse organismo sobrenatural que está elevando. E então, antes de voltarmos a esse ponto, as verdades de fé, elas são o alimento desse organismo que foi instituído e aumentado pelos sacramentos, ou restituído também pelo sacramento da confissão. Os mandamentos devem orientar o que fazer para protegê-lo e para fazer crescer esse organismo. E a oração, que é quando nós aplicamos a fé, a esperança, a caridade, sobretudo, a conhecer melhor essas verdades e por meio delas, e amar o bem que elas trazem, e por meio desse conhecimento, desse amor das verdades e dos bens sobrenaturais, nós de fato encontrarmos a Deus que, para que esse ato aconteça, toca a nossa alma e dá a graça atual, e daí nós possamos ter uma relação mais clara, mais evidente, de amizade, de uma amizade que vai progredindo e se aprofundando ao longo de toda a vida espiritual. De modo que, como diria Santa Teresa, a oração é um trato de amizade para com Deus, na qual nós elevamos a nossa alma a Ele. No qual nós elevamos nossa alma a Ele. Então, na primeira parte da segunda parte da Suma Teológica, na questão 106, São Tomás de Aquino diz a seguinte sentença. Cada coisa parece ser aquilo que nela é principal, conforme diz o filósofo. Ora, o que há de principal na lei do Novo Testamento, e aquilo que constitui toda a sua eficácia, é a graça do Espírito Santo, que é dada pela fé em Cristo. Então, ou seja, Deus, nosso Senhor, veio a este mundo para levar à plenitude a sua lei e instituir a sua igreja, de modo que, cumprindo a sua vontade, crendo nas verdades que Ele revelou, cumprindo os seus mandamentos, com auxílio da sua graça, que se dá por meio dos sacramentos e da oração, nós possamos alcançar a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, de modo a receber a graça do Espírito Santo, que é essa plenitude da vida que é manifesta nas moradas mais superiores da alma, segundo a descrição de Santa Teresa. E a constituição da Igreja como sociedade dos fiéis, conduzidas por uma hierarquia que tem o munus de ensinar, santificar e governar os fiéis, ela é ordenada a esta plenitude, a conduzir os fiéis à maturidade da vida de Cristo em suas almas, para, como diz São Paulo Apóstolo, cumprir a vontade de Deus, que é restaurar todas as coisas em Cristo. Então é importante dizer isso de maneira sucinta aqui, mas vocês podem ver isso depois com melhor detalhe, para que entendamos que
A vida espiritual não consiste somente em evitar o pecado grave, manter-se em estado de graça e se salvar. A vida cristã e a vontade de Deus e os meios que Deus dispôs para isso é que nós alcancemos essa restauração completa em Cristo, que São Paulo apóstolo fala, e isso é a vontade de Deus, né? E como esse desenvolvimento se dá? Bem, isso, como eu já falei, foi uma das coisas mais importantes que eu descobri nos últimos anos, que não é algo doido, né? Que não é algo totalmente às escuras, mas que existe uma pedagogia pela qual Deus conduz as almas assim, e que é uma pedagogia na qual a sua própria igreja e esses meios devem ser tomados. A própria igreja conduz e esses meios de santificação devem ser tomados, né? E como eu falava, ao longo da história, foram feitas classificações desses graus de desenvolvimento. Então, a princípio falava-se, e nenhuma dessas se exclui, na verdade, falava-se do processo da via purgativa para a via iluminativa para a via unitiva. Também já se dividiu esse progresso da vida espiritual entre, né, via ascética e via mística. Também já se dividiu entre os graus de caridade, segundo São Tomás, ou os graus da violenta caridade, segundo Ricardo de São Vito. E aí uma das mais brilhantes e mais iluminadoras classificações foi feita por Santa Teresa de Ávila, no qual, no seu livro Moradas, né, Castelo Interior ou Moradas, ela descreve esse desenvolvimento da união com Deus como um progresso na própria alma, que na figura que ela dá, né, que ela recebe por revelação, ao que parece, a alma seria uma espécie de castelo feito do mais belo, mais reluzente cristal. E à medida que a pessoa vai crescendo nessa graça, ela vai entrando em diferentes quartos, que no espanhol, moradas não é como a gente toma hoje, morada no sentido de uma casa só, mas ela fala das primeiras moradas porque como se num determinado piso tivessem diversos quartos, né? E aí, uma vez que vai se progredindo para o próximo piso, digamos assim, desse castelo, chegando às segundas moradas, o segundo piso que tem vários quartos, ao mesmo tempo se está subindo na hierarquia da vida espiritual e se está adentrando a mais próximo da essência da alma, que é onde a Santíssima Trindade sustenta essa alma no ser, e é essa mesma essência que fora modificada pelo batismo, pela graça santificante, conferindo a ela uma participação na vida de Deus. E aí, a plenitude dessa vida da graça consiste em quando essa alma, perpassando essas moradas, alcança a última, chega até a última, que é a mais elevada e a mais interior, porque ela encontra Deus mesmo, que sustenta a sua alma e sustenta essa mesma graça na essência da sua alma, né? E depois disso, tivemos um desenvolvimento teológico, né, de alguns teólogos dominicanos do século XX, como o padre Arinteiro, o padre Garrigou-Lagrange, o padre Tanqueray e o padre Royo Marim, que tomando, também tivemos as classificações de São João da Cruz e tudo mais, mas tomando essa doutrina de grandes santos místicos como Santa Teresa, São João da Cruz, Santa Teresinha, eles aplicaram a teologia, sobretudo de São Tomás de Aquino, para dar uma compreensão mais precisa de em que consiste esse desenvolvimento da vida da graça nas almas, né? E, claro, como eu vou ler aqui,
Isso varia bastante, mas é possível encontrar um certo padrão que não seja absoluto totalmente, mas que dá uma direção, dá uma compreensão para que se possa conduzir as almas a quem eles... aquelas pessoas que têm esse dever e são chamadas a isso, que devam conduzir as almas e que possam e que sirvam também para aqueles que possam se orientar no seu caminho de vida espiritual. E daí, eu vou ler um pouco aqui do que o Padre Royo Marim fala desse desenvolvimento, para que tenhamos essa compreensão, porque dessa compreensão que eu estou dando e dessa fisionomia, como ele fala, das almas em cada um desses estados, nós temos uma referência principiológica para, a partir daí, fazer juízos prudenciais de que atitudes tomar em cada etapa e para as pessoas que são confiadas a nós, né, e nós mesmos somos confiados a nós mesmos, né, no caminho desse desenvolvimento sobrenatural. Cada alma, acabamos de afirmar, segue seu próprio caminho para a santidade, sob a direção e impulso supremo do Espírito Santo. Não há duas fisionomias inteiramente iguais, nem no corpo, nem na alma. Contudo, os mestres da vida espiritual têm tentado diversas classificações, apoiados nas disposições predominantes das almas, que não deixam de ter sua utilidade, ao menos como ponto de referência, para dar ideia do grau aproximado de vida espiritual em que se encontra uma determinada alma. Esse conhecimento tem muita importância na prática, já que a direção que se deve dar a uma alma que caminha nos primeiros graus de vida, da vida espiritual, é muito diferente da que convém às mais adiantadas e perfeitas. Três são as principais classificações que têm sido propostas ao longo de toda a história da espiritualidade cristã. A clássica das três vias, purgativa, iluminativa e unitiva, a do doutor angélico, com base nos graus principiantes, proficientes e perfeitos, e a de Santa Teresa de Jesus em seu genial Castelo Interior ou Moradas. Reunido em uma só essas três classificações, parece-nos que se pode propor o seguinte quadro esquemático de toda a vida cristã. Então, a princípio, o Padre Royo Marim, ele vai falar dos que estão fora do castelo, né? Mas vamos partir já aqui para descrever, é uma descrição muito breve, mas que a partir daqui podemos fazer considerações importantes, né? Em primeiro lugar, via purgativa, caridade incipiente. Quando a alma começa a desejar com toda a sinceridade e a viver cristamente, entra na via purgativa, ou primeiro grau de caridade. Suas disposições fundamentais, Santo Tomás descreve com as seguintes palavras. Primeiramente, sua principal preocupação deve ser afastar-se do pecado e resistir aos atrativos que o conduzem para o que é contrário à caridade. E isso é próprio dos incipientes, que devem alimentar e estimular a caridade para que ela não se perca. Pode ser dividida nos seguintes graus. 1. Almas crentes. Primeiras moradas de Santa Teresa. Quanto ao pecado mortal, ele é debilmente combatido, mas sincero arrependimento segue-se sincero arrependimento e verdadeiras confissões. Com frequência, ocasiões perigosas voluntariamente buscadas. Pecado venial. Nenhum esforço para evitá-lo. Dá-lhe pouquíssima importância. Práticas de piedade, as preceituadas pela Igreja, algumas omissões, às vezes algumas práticas de superrogação. Oração, puramente vocal, poucas vezes e com muitas distrações. Petições humanas de interesses temporais, raras vezes de tipo espiritual. Dois, almas boas, segundas moradas.
Pecado mortal, sinceramente combatido, às vezes, não obstante, ocasiões perigosas, seguidas de algumas quedas, sincero arrependimento e pronta confissão. Pecado venial, às vezes plenamente deliberado, luta débil, arrependimento superficial, recaídas constantes na murmuração, etc. Práticas de piedade, frequência aos sacramentos, primeiras sextas-feiras, principais festas, etc. Às vezes, missa diária, mas com pouca preparação. Rosário familiar, omitido com facilidade. Oração. Geralmente orações vocais. Às vezes, algum tempo de meditação, mas com pouca fidelidade e muitas distrações voluntárias. Terceiro, almas piedosas, terceiras moradas. Pecado mortal, raríssimas vezes. Vivo arrependimento. Confissão imediata, precauções para evitar as recaídas. Pecado venial, sinceramente combatido. Exame particular, mas com pouca constância e pouco fruto. Confissão semanal, com pouca emenda dos defeitos. Rosário em família, visita ao Santíssimo, via sacra semanal, etc. Oração, meditações diárias, mas sem grande empenho em fazê-las bem feitas, muitas distrações. Omissão fácil, sobretudo quando surgem securas e ocupações que poderiam ser evitadas sem faltar com os deveres de Estado. Com frequência, a oração afetiva que tende a simplificar-se cada vez mais. Começa a noite dos sentidos como transição para a via iluminativa. Via iluminativa, caridade proficiente. Quando a alma se decidiu a empreender uma vida solidamente piedosa e progredir no caminho da virtude, entrou na via iluminativa. Sua principal preocupação, segundo São Tomás, é crescer e progredir na vida cristã, aumentando e corroborando a caridade. Pode ser subdesenvolvida nos seguintes graus. 4. Almas fervorosas, quartas moradas. Pecado mortal, nunca. No máximo, algumas surpresas imprevistas. Nestes casos, o pecado mortal é duvidoso e seguido de um vivíssimo arrependimento, confissão imediata e penitências reparadoras. Pecado venial, séria vigilância para evitá-lo, raras vezes deliberado, exame particular seriamente dirigido para combatê-lo. Imperfeições. A alma evita examinar-se demasiadamente sobre isso para não se ver obrigada a combatê-las. Ama a renúncia e a abnegação de si mesma, mas apenas até certo ponto, sem grande esforço. Práticas de piedade, missa e comunhão diárias com fervorosa preparação e ação de graças. Confissão semanal diligentemente praticada. Direção espiritual voltada para o progresso na virtude. Terna devoção a Maria. Oração, fidelidade, apesar das aridezes e securas da noite dos sentidos. Oração de simples olhar como transição para as orações contemplativas. Em momentos de particular intensidade, oração de recolhimento infuso e quietude. Bem, eu vou ler até aqui somente, né? Vocês depois podem ter acesso a isso. Lá na formação infantil a gente já disponibilizou também essa parte da classificação do Padre Royo Marim. E o que é importante notar aqui, né? Primeiro, é muito importante perceber que existe um sério empenho, interesse de grandes santos e de teólogos, etc., né, que deveria ser comum, inclusive, a todos os pastores, pelo menos na sua aplicação, mas existe um interesse muito sério de compreender esses fenômenos da vida espiritual de modo a iluminar o estado que cada alma está, de modo que se possa conduzi-la com mais prudência, com mais certeza de que aquilo a favorecerá, né? Segundo, não sei a vocês, mas e aí você precisa se examinar à luz daquilo que eu falei, né, na segunda aula da tendência à perfeição, de como quando nós somos chamados a esse convite à perfeição. Isso é algo que nos deveria dar uma grande alegria, uma grande esperança, saber
que a alma ela é de fato muitíssimo modificada à medida que ela avança nesse caminho. Ou seja, você ao longo do caminho não será a mesma pessoa, né? Por exemplo, quando nós estamos no início, pode ser uma coisa muito dura evitar os pecados graves e evitar os pecados leves. Mas se vocês prestaram atenção, uma alma que chega à terceira morada, ela raríssimas vezes comete um pecado grave, né? E, segundo a descrição do Padre Rui Marim, uma alma que está na quarta morada nunca comete um pecado grave. E que já tem uma capacidade, por esse desenvolvimento, de combater com muita seriedade os pecados leves, né? Séria vigilância para evitá-lo, raras vezes deliberado, etc. Então, é importante notar que isso é uma modificação de quem você é, né? Em terceiro lugar, é importante notar que, por outro lado, considerando que Deus dá essas graças, considerando que Deus nos chama, considerando que se chega a pontos de maior estabilidade da vida espiritual e se obtém a partir disso uma paz, uma tranquilidade, uma ordem interior, dá para se perceber que é uma coisa séria e que exige empenho e decisão, exige trabalho e pedagogia adequada para isso. De modo que, se você observa que, embora tenha tentado com a devida seriedade, muitas vezes isso, e até por muitos anos, não há o devido progresso, provavelmente há um problema na pedagogia, ou seja, não lhe foi ensinado, como é muito comum hoje em dia, a como de fato realizar isso. Por que eu digo realizar, né? Porque se nós sabemos que o principal é dado por Deus por meio da sua graça, e Deus não nega a sua graça a quem pede, né? E Deus dá a graça a todos suficiente para que se salvem, e que Deus mais abundantemente vai dando graças à medida que nós correspondemos a elas, o fato de nós não progredirmos, né, se dá, sobretudo, pela nossa falta de generosidade e correspondência à graça, dos obstáculos que nós interpomos à graça, e pela falta de compreensão de como fazer da melhor maneira. Então, a partir do momento que nós entendemos que isso é uma coisa séria e que produz muitos bons efeitos, mas que também tem exigências, nós temos a possibilidade de parar de brincar, né? De adiar para amanhã a nossa santificação, etc. Parar de frescura. Por outro lado, é importante notar que, naquele sentido que eu falava lá na aula 2, que o próprio Santo Afonso também falava, quando nós nos decidimos a fazer somente aquele mínimo para nos salvar, nós expomos ao risco essa própria salvação, né? Note que a alma só tem uma capacidade, segundo esse critério do Padre Rui Marim aqui, para evitar sempre, ou pelo menos quase sempre, aquilo que faz nós perdermos a nossa alma se morrermos, né, em pecado, que é o pecado mortal, se morrermos nesse estado, que é o estado de pecado mortal. Só se tem essa capacidade quando nós chegamos à terceira ou à quarta morada, né? Ou seja, e por outro lado, se nós olharmos bem nessa descrição, as almas que estão na primeira, na segunda morada, elas não se colocaram a fazer com tanta firmeza, né,
e com tanta constância e com abundância, coisas que vão além do mínimo que elas procuram, né? Então, quanto à primeira morada, né? Práticas de piedade, as preceituadas pela Igreja, algumas omissões, às vezes algumas práticas de superrogação, ou seja, aquilo que vai além do estrito e que é voluntário da parte dela. Pecado quanto às segundas moradas. Quanto à primeira morada ainda. Oração. Puramente vocal, poucas vezes e com muitas distrações. Petições humanas de interesses temporais, raras vezes de tipo espiritual, né? Então, note que não se está buscando algo com muita firmeza, não se está ordenando a vida, a busca espiritual, tanto é que a própria oração se volta muito mais às necessidades humanas da vida, né? E se cai muitas vezes numa inconstância e numa preguiça espiritual, e isso mesmo não faz com que essa alma avance até um ponto que ela tenha capacidade mesmo de evitar o pecado grave que faria ela perder a graça. Quanto às almas na segunda morada, né? O pecado mortal é sinceramente combatido, mas, no entanto, se expõe a algumas ocasiões perigosas, seguidas de algumas quedas, e aí depois há um sincero arrependimento e pronta confissão. Quanto ao pecado venial, às vezes plenamente deliberado, existe uma luta débil, arrependimento superficial, recaídas constantes na murmuração. Então veja que, quanto a uma alma de segunda morada, o padre Rui Marim está descrevendo que não há uma luta muito séria contra os pecados leves, né? E ao mesmo tempo, existe uma frequência aos sacramentos, primeiras sextas-feiras, práticas que vão além do mínimo exigido, às vezes até a missa diária, mas com pouca preparação. E às vezes até o rosário em família, mas que é omitido com facilidade. E quanto à oração, ainda, geralmente orações vocais. Às vezes algum tempo de meditação, mas com pouca fidelidade e muitas distrações voluntárias. Então, ainda aqui, na segunda morada, existe muito risco da pessoa perder a graça. E note que aquelas coisas que farão com que ela avance ainda não são suficientemente praticadas com fidelidade e com profundidade, né? Ou seja, o que é que eu quero dizer com isso? Talvez essa compreensão mais clara das moradas, dessa descrição, utilizando de todos esses critérios de diversos santos, dê para entender que se nós queremos nos salvar, é muito real e concreto aquilo que Santo Afonso falava, que nós devemos buscar o máximo ideal, nós devemos mirar muito alto e que não é nada de orgulho, muito ao contrário, é humildade, querer sermos mais santos do que os maiores santos, né? Porque frequentemente nós nos propomos algo muito grande e conseguimos algo inferior àquilo que nos propomos. E aqui, não sei se isso fica evidente para vocês, mas uma pessoa que está na primeira morada, ela já tem esse propósito de se salvar, mas segundo essa descrição, ela está muito exposta a se perder. E para uma pessoa chegar à terceira morada, ela já tem que estar buscando algo muito além do que a mera salvação, frequentemente, né? Porque ela precisa de generosidade, ela precisa de constância, ela precisa de, como ele diz aqui, pecado venial, sinceramente combatido.
né? Meditação diária, etc. Então, aquela pessoa que quer a máxima santidade, que está buscando isso efetivamente, empregando os meios, com a devida orientação, com o devido ajuste de vida, etc., com a graça que Deus que sempre nos assiste, ela pode com certa, digamos, tranquilidade, com uma certa retidão de caminho, chegar a essa terceira morada, que aí ela está mais garantida do ponto de vista da salvação, pelo menos. E já uma pessoa que quer meramente fazer aquilo que é, né, só o mínimo para se salvar, frequentemente, no caso da primeira morada e também da segunda, em um grau bem menor, ela está exposta a cometer pecados graves com muita frequência na primeira morada. E, no caso da segunda morada, ela ainda se expõe a esse tipo de ocasião, né? Então, aqui se mostra de uma maneira muito mais concretamente aquelas coisas que nós falávamos antes. Até do ponto de vista de quem somente quer a salvação, é muito mais prudente e muito mais útil que nós busquemos a perfeição. E aquele que busca a salvação meramente e não emprega uma vida séria, uma reforma, né, dos seus costumes, uma vigilância sobre si, etc., etc., uma vida de oração séria, ela corre o risco de nem sequer alcançar essa salvação. Pois bem, para o propósito deste curso, me parece suficiente essa exposição que foi feita, mas deixando claro mais uma vez que poderíamos fazer com muito mais detalhe, como fazemos já em algumas ocasiões e poderemos fazer depois, né, em algumas formações e tudo mais. Mas ainda explicando algumas coisas que decorrem disso aí, né? Em primeiríssimo lugar, o que é o mais fundamental, o que é o mais importante para esse progresso é a caridade, né? É a virtude principal e a virtude que dá o desenvolvimento de todo o organismo sobrenatural, né? E que, se perdemos essa caridade, morre todo esse organismo e a pessoa está fora da graça, fora da amizade com Deus. Então, o mais importante é sim o desenvolvimento da caridade. Acontece que no início da vida espiritual, não se consegue fazer tantos atos de caridade e tão intensos e profundos atos de caridade. E o problema é o que se faz em lugar disso, né? Porque exatamente não estando ainda a alma tão conformada a Deus assim, e não tendo ela a experiência efetiva das verdades, dos bens sobrenaturais e do próprio Deus na oração, né? Embora ela esteja em estado de graça, ela ainda é muito carnal, muito sensitiva e muito movível, né, pelos bens deste mundo. Então isso é importante de se ter em mente. E aí vocês podem testemunhar se isso que eu estou falando é verdade, né? Tanto no sentido daquela descrição, o que é que vocês conseguem perceber em vocês mesmos, quanto no sentido de quantas vezes nós já passamos muito tempo até com sincera disposição de amar a Deus, mas ao longo do dia, ao longo das semanas, dos meses, dos anos, nós fomos dispersados desse interesse e nós buscamos outros tipos de bens sensíveis, etc., e nos colocamos nessa situação de arriscar a própria vida sobrenatural ou, né, de não crescer nela. E como não existe estagnação, ou nós estamos crescendo ou nós estamos nos degradando, é importante que pratiquemos coisas, né, no sentido de progredir, mesmo quando nós não conseguimos fazer atos permanentes ao longo de um dia só, atos presentes de caridade, né?
Não sei se isso fica claro. Então, daí que vem a importância de uma ordenação de vida e da prática de atos com a finalidade correta, porque, como nós falávamos anteriormente, quando esses atos com a finalidade natural eles não excluem o fim sobrenatural, isso também gera um crescimento desse organismo. Quando nós começamos na vida espiritual, nós começamos na via purgativa, né? E como o padre Rui Marim está classificando, nessas 3 primeiras moradas nós estamos ainda nessa via purgativa. E também a tradição nos ensina, os santos nos ensinam, os teólogos, que a tônica da via purgativa, o que faz com que nós possamos progredir durante esse estágio da vida espiritual, aquilo que é principal nela, digamos em termos de tom, é a purificação das nossas paixões, é a ordenação dessas faculdades inferiores da alma, porque quando nós praticamos isso, isso permite que de fato a inteligência, a vontade com as virtudes teologais fique mais livre para realizar atos mais intensos. Então é uma coisa simultânea, ao mesmo tempo que nós devemos rezar e usar dos sacramentos adequadamente, porque é de lá que nós recebemos a graça, nós também precisamos praticar coisas, praticar os nossos deveres, aceitar bem as penitências passivas que nos são impostas por Deus diariamente, através das contrariedades, das dificuldades, dos problemas, das dores, dos sofrimentos, e até também de praticar certas penitências ativas. Nós precisamos fazer as duas coisas ao mesmo tempo. E como a tônica da via purgativa é essa purificação das paixões, mas ao mesmo tempo se deve praticar a oração de uma maneira mais permanente e profunda e receber os sacramentos bem, um grande empecilho que nós vemos, geralmente, é porque as pessoas não sabem rezar. E quando elas se dispõem a rezar, inclusive, elas encontram muitos obstáculos interiormente. Não sei se você pode enxergar isso, né? Quais são as queixas, geralmente, que nós vivenciamos, né, ao longo desse nosso processo e também dos nossos alunos, etc., e que nós vemos por toda parte? A pessoa quer rezar, mas ela vai rezar e ela encontra um caos interior, uma perturbação, um barulho. Ela não consegue se recolher, ela não consegue permanecer meditando algo, ela não consegue, né, ter silêncio interior. Ela não consegue muitas vezes separar o tempo mais adequado e devido para a oração. Ela não consegue perceber que existe alguma coisa que ela está fazendo no trabalho dela, na família dela, etc. Ela está se expondo, curiosamente, a muitos tipos de conhecimento de maneira desordenada, de informações e etc. Né? E aí as pessoas sempre reclamam disso, de falta de atenção, de falta de reflexão devida, de interiorização a partir da reflexão, de falta de memória. Então, considerando que, ao mesmo tempo, a pessoa precisa cumprir bem os seus deveres, escolher bem o que ela tem que fazer e fazê-lo não de uma maneira tacanha, mas tendendo à perfeição, e ao mesmo tempo é por meio da meditação que há de se fazer crescer a caridade, que é o principal, é muitíssimo importante alguns tipos de ações que vão remover esses obstáculos que nós temos naturalmente hoje, né? Então, muitas vezes, até quando nós nos dispomos a isso e queremos fazer penitência, nós tomamos essas penitências de uma maneira, digamos, muito carnal e desordenada. Eu mesmo já fiz isso durante a minha vida, né? Quando eu era mais jovem, etc., você às vezes quer fazer um monte de penitência, mas você não sabe qual é a finalidade da própria penitência, né? Então, por exemplo, você tira toda a carne,
tira todos os doces, você faz um monte de coisa. Só que ao mesmo tempo você não guarda a sua atenção para estar presente aos seus deveres e para não reclamar, e você não sabe como combater o impulso da ira, né? Você não sabe escolher as coisas que vão aflorar ainda mais o seu concupiscível e, consequentemente, qual a relação disso com o irascível. Então, as pessoas às vezes podem fazer penitências que dão a impressão de que já se está fazendo muito, mas aquela penitência causa uma perturbação tal dentro da alma que ela não consegue, ao longo do dia, estar presente, estar atenta e refletir adequadamente quanto ao que lhe cabe, quanto às verdades que se lhe apresentam, quanto aos deveres que devem ter. E ao longo do dia ela vai fazendo penitência e se perturbando e reclamando, e aí quando ela vai rezar, ela não consegue rezar direito, que é o principal motor, né? É a principal coisa que vai fazer esse organismo desenvolver-se. E é a própria reflexão sobre as verdades de fé que vai dar, digamos, tanto o desenvolvimento do organismo sobrenatural, como a razão pela qual ela vai ser tão vigilante ao longo do dia para trabalhar essa purificação das paixões diretamente quando diante das penitências passivas e desse cuidado com o seu interior, né? Então, nesse sentido, é muito importante, me parece que seja muito adequado que nós tenhamos essa compreensão mais refinada de como funciona a alma, de como se pratica as virtudes, como ao longo dos deveres cotidianos, ao longo de cada dia, nós frequentemente temos uma série de tentações e de ocasiões para reagir mal, seja com ira, seja com preguiça, seja com indolência. E é muito difícil simplesmente dar ordens. Faça isso, faça aquilo, sem que haja uma capacidade de que a pessoa reflita a respeito da razão mais profunda de fazer essas coisas. Então não dá para, sobretudo nessa época, nessa primeira etapa da vida espiritual, pelo próprio desenvolvimento desse organismo, e ainda mais pelas circunstâncias e pela incapacidade que as pessoas têm de manter a sua atenção, né, de refletir profundamente sobre as verdades e de conhecê-las bem, não dá para simplesmente dizer que elas façam, né, penitência, rezem, cumpram os seus deveres de Estado, e isso vai fazê-las de fato andar nessa via purgativa. Então, por causa de todas essas razões, é muitíssimo conveniente e prudente, e aí a gente já vai encerrando essa aula, e na próxima vamos mais diretamente falar desses cálculos prudenciais, desses juízos prudenciais. É muito conveniente que, tendo em vista em que consiste esse progresso e tendo em vista os obstáculos que se manifestam mais relacionados àquilo que é principal, né? Sobretudo o conhecimento e a meditação das verdades de fé, que são o meio de desenvolver a caridade, né? Como diz São Tomás, e eu vou encerrar com essa citação. E até para discernir melhor em tempos que nós não temos a devida orientação e bons diretores espirituais e uma ordem externa que nos favoreça, é muitíssimo importante que foquemos, em primeiro lugar, naquilo que faz com que a meditação, a oração de meditação, sobretudo, ela possa funcionar bem e tenhamos uma prioridade quanto a ela, porque é dali que nós vamos extrair a força suficiente para praticar constantemente bem essa purificação das paixões e também, junto a isso, fazer crescer a caridade e a devoção, que é o que há de nos levar mais adiante a um ponto
digamos, de maior estabilidade, sobretudo aqui, né, a terceira morada, em que essa via purgativa está sendo completada e a alma se está pondo na posição, né, para que Deus a mova para moradas mais superiores, em que agora Deus opera de maneira mais direta, através dos dons do Espírito Santo, o progresso dessa alma. Então, vocês também vão ter acesso a esse texto, aí no documento, né, no qual São Tomás, na Suma Teológica, na segunda parte da segunda parte, questão 82, ele levanta a seguinte pergunta, né, a seguinte consideração: se a contemplação ou meditação é causa de devoção. E aí, em resumo, vocês podem lê-lo tudo aí, ele vai dizer que sim, né? A meditação e a contemplação são causa de devoção, porque a vontade é movida pela inteligência. Só não parece ser assim porque o conhecimento, né, é causa de orgulho, de modo que os homens simples e as mulheres acabam sendo mais devotos que os sábios. Mas se o homem submeter a Deus o conhecimento e qualquer outra perfeição, então a devoção aumentará, né? Então, ele vai colocar essas objeções, como por exemplo essa, que alguém vai dizer: mas como é que um grande teólogo, um grande sábio, ele tem menos devoção do que uma pessoa simples? E ele vai explicar que não é por causa do menos conhecimento, mas porque aquele que tem mais conhecimento deixa, quando ele deixa que esse conhecimento seja causa de orgulho, né? Então não é por causa do mais ou do menos conhecimento em si mesmo, mas que mesmo aqueles que crescem, eles crescem pela meditação das verdades, porque para aumentar a devoção, o ato de caridade, é necessário que a inteligência se aplique sobre as verdades, por menores que sejam essas verdades, e muitas vezes verdades que são próximas, quando bem meditadas e seguidas dos atos devidos de caridade, isso promove um maior aumento da caridade e, consequentemente, também um maior aumento da fé, que permite que se enxergue verdades mais profundamente. Mas daí se procede exatamente que a meditação é necessária, é a causa ordinária desse crescimento da caridade, né? Pois bem, então, tendo tudo isso em vista, nós encerramos essa parte principiológica para daí fazer as análises, os juízos prudenciais quanto ao que nós propomos em termos pedagógicos, né? Considerando tudo isso. E espero que tenha ficado claro, o documento ainda há de ajudar a esclarecer mais coisas, né? Já num contexto bem mais, digamos, refletido e direto, né? E também, se necessário, abriremos a possibilidade de questionamentos para que possamos esclarecer algo que não ficou, né, muito claro aqui, né, durante essas aulas. Mas tendo tudo isso em vista, espero vocês na próxima aula para que possamos, né, fazer esse exercício do juízo prudencial quanto ao que nós propomos e em razão de que circunstâncias e qual situação dos alunos nós propomos o que nós propomos em nossa pedagogia. Então, adeus. Até lá.